Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa, sessão de quinta-feira. Tem sido a panagem, portanto, de quinta-feira e, aliás, durante as sessões da Noite Informativa, olharmos para alguns temas de análise. E hoje, sem fugir à regra, vamos, portanto, com o nosso comentador residente aqui à Saúde. Muito boa noite, Dr. Muito obrigado. Bem-vindo, mais uma vez. Obrigado. Andamos desencontrados neste espaço, de alguma forma. E hoje temos um assunto, portanto, de interesse nacional, e se calhar não só, por olhar e por analisar, que é a confirmação, portanto, por parte do Governo da intenção de renegociar a dívida pública. O Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário confirmou, portanto, quarta-feira no Parlamento, que o Governo está a renegociar as dívidas contraídas pela Proíndicos e também pela MAM. As duas empresas estão a dever mais de 1,1 bilhão de dólares de dívidas contraídas com garantias do Estado. Nós gostávamos antes de recuperar dois apontamentos de reportagem. O primeiro, que alude para o fato de Moçambique ter caído algumas posições no Doing Business, e é com este apontamento, portanto, que vamos arrancar a noite informativa. Moçambique sai do lugar 134 para 137 no conjunto dos 190 países avaliados pelo Banco Mundial em relação à facilidade de fazer negócios, o Doing Business 2017. Isto significa que as condições internas ficam menos favoráveis à atração de novos investimentos. De acordo com o relatório do Banco Mundial, publicado esta quarta-feira, dos 11 indicadores avaliados, Moçambique apresentou avanços em apenas um, o da facilidade para a obtenção de crédito, tendo regredido no indicador da facilidade para a abertura de empresas. O relatório aponta que não houve reformas assinaláveis nos restantes 9 indicadores, que incluem as facilidades na obtenção de licenças de construção, acesso à eletricidade, registro de propriedades, proteção dos investidores minoritários, pagamento de impostos, comércio internacional, execução de contratos e resolução de insolvência. Um dia antes da divulgação do relatório, o presidente da CTA, Rogério Manuel, já previa o mau desempenho. Devo dizer que não espero muita coisa daquilo que aconteceu. Não espero que Moçambique venha subir muitos degraus no ranking do Doing Business. Se subir, há de ser com muita sorte, porque olhando para aquilo que é a conjuntura em si, nada nos diz que tenhamos conseguido fazer algo determinante para tal. A deterioração do ambiente de negócios foi influenciada pelo ambiente econômico difícil, caracterizado pela tensão militar, a queda do investimento, desvalorização da moeda, inflação, entre outras. Nós estamos conscientes que o exercício que fizemos precisa ainda de ser reforçado em termos da sua eficaz implementação, porque realmente há sérios desafios que nós temos que introduzir no processo, em vários processos, nos indicadores aqui previstos, e que o Governo tem em mente esses aspectos. A Nova Zelândia é o país onde é mais fácil fazer negócios. Ao nível da SADC, Moçambique está apenas à frente de Angola, República Democrática do Congo e Madagascar. Pois bem, vamos olhar para um outro apontamento de reportagem que alude sobre a questão da dívida, que aliás é o tema de fundo para análise e comentários nesta noite informativa. O programa País Económico de hoje vai, portanto, levar a debate a questão da dívida moçambicana e, acima de tudo, esta intenção de renegociar por parte do governo moçambicano. Vamos acompanhar também excertos deste apontamento. Moçambique hoje, se pensarmos que Moçambique fosse uma empresa, o que é incorreto, mas apenas por analogia, Moçambique hoje seria uma empresa absolutamente falida, não só a curto prazo como a longo prazo. Seria em queda, estaria em fecho, em encerramento, por falência e má gestão. Não existe nenhum Estado falido, economicamente falido. É só ver os trilhões de metros cúbicos de gás que nós temos. Portanto, não é possível um país falir. Estas renegociações da dívida vão agravar a situação geracional dos nossos netos, dos nossos filhos. Porque quem vai pagar isso não vamos ser nós, vão ser sobretudo os nossos filhos. Dívida de hoje para a construção de infraestruturas econômicas e sociais são exatamente para as gerações futuras. Portanto, não vejo problema nenhum em que as gerações futuras paguem a dívida. O
meu colega Langa aponta corretamente uma pequena parte do problema, chuta o problema para o exterior, diz que o governo atua bem, mas eu nunca vi os estudos deles, os estudos do AMAM e do Proíndico, nunca vi. Seria transparência colocar os estudos à vista, mas não existem. Não é que não vi, não existem. Não existem. Portanto, é falso isso que existem os estudos. Eu, para mim, tenho que dívida não é problema enquanto houver possibilidade de pagar. A renegociação da dívida significa, portanto, restabelecer um novo calendário de pagamento e novas formas. No meu entender, acho que esta dívida pública é uma péssima dívida pública, não só pelos valores que representa, e não só refiro-me só à AMA e à Proíndico, ao conjunto da dívida pública moçambicanas, que é, neste momento, pode atingir 130% do PIB, que é um valor absolutamente fora daquilo que é considerado razoável. A coisa mais triste é você ter moçambicanos que acham, que gritam que o governo que fez mal, que esses estão a fazer bem e por aí fora. Então, essa é a coisa mais triste que podemos sentir neste momento. Mas o governo, tudo que fez em relação às chamadas dívidas ocultas, foi no interesse nacional. Este é um debate para acompanhar na íntegra no programa País Económico, que vai ser veiculado ainda esta noite no canal STV. Para já, e voltando aqui, portanto, para a nossa conversa, gostaria de ouvir de si, portanto, a sua análise, a sua avaliação, o seu comentário em relação, portanto, a esta intenção do Governo de renegociar uma vez mais, portanto, a dívida pública e, sobretudo, a dívida da Proíndicos e também da MAM. Tá. Boa noite, senhores telespectadores. Eu penso que, olhando para aquilo que foi os trechos deste debate, eu penso que hoje já não é muito relevante avaliar se a oportunidade da dívida ou não, porque ela já está lá e nós sabemos os contornos que levaram a essa dívida. E penso que é uma perca de tempo nas circunstâncias de quem precisa de consertar, quer dizer, deter-se nas causas e razões da dívida. Esta é a minha opinião. Nós temos a dívida e eu penso que o tardar de assumir que a dívida devia ser renegociada, o facto de o governo ter levado muito tempo para tomar esta posição, talvez é que nos tenha levado ao ponto que nós estamos hoje. Porque era preciso assumir, no fundo, se nós formos a observar aquilo que era dito que as empresas devem assumir as suas responsabilidades no âmbito da dívida pública, grosso modo, estas empresas são detidas pelo Estado. É do Estado. Então, eu penso que a renegociação da dívida é uma posição bastante responsável. Na minha opinião, peca por ser tardia, do ponto de vista dos efeitos que a economia sofreu, mas é aconselhável, tem que ser. Não temos outra saída que não seja esta. Independentemente de se foi bem feito ou não foi bem feito, o facto é que ela já existe, ela está conosco e há que encontrar uma saída para ela. Pois, baixar as taxas de juros e estender, portanto, o período de pagamento é o caminho viável? Ou podem ser encontradas outras saídas? O ponto penso que será a capacidade dos negociadores, porque todos os cenários podem ser colocados na mesa, não é? Pode ser que, de acordo com aquilo que forem as armas que os negociadores levarem à mesa de negociações, pode ser que eles saiam de lá com vantagens comparadas. No entanto, não há dúvidas que o efeito de reprogramação da dívida normalmente tem efeito acrescido, quer dizer, a dívida tende a crescer mais por causa da dilatação do tempo de pagamento. Mas nós
Penso que agora que as coisas são totalmente públicas, esperamos que o Ministério da Economia e Finanças possa dar mais ou menos a conhecer à sociedade em que moldes e quais são as vantagens e desvantagens que encontrou, mas não pode haver ilusões do ponto de vista do efeito da renegociação. A renegociação significa incapacidade do nosso lado de fazer frente à dívida e vai ter alguns agravamentos que penso que é normal. Aliás, foi esta incapacidade que o Governo foi reconhecer em Londres junto aos credores. Sim. Este reconhecimento por parte do Governo, portanto, desta incapacidade de cumprir com o pagamento, portanto, dos serviços da dívida, o que é que provoca, portanto, a imagem do país, a imagem da nossa economia nos principais círculos económicos mundiais? O que é que provoca, do ponto de vista da imagem? É discutível, mas do meu ponto de vista revela alguma seriedade, porque a falta de seriedade era a atitude que o governo vinha tendo de não assumir que esta dívida deve ser tratada como dívida de facto que acaba caindo nos cofres do Estado. Eu penso que a atitude do governo hoje de assumir isso, e penso que se tivesse sido esta atitude logo à partida, se calhar esta situação, quer com o Fundo Monetário Internacional, quer com os outros parceiros, teria sido ultrapassado. É verdade que os parceiros estariam chateados como estão hoje, mas o facto de entregar-se de peito aberto para o problema, eu penso que faz toda a diferença. E este posicionamento do governo, na minha opinião, vai credibilizar do ponto de vista de responsabilidade. Então, quando tu assumes a responsabilidade dos erros que tu tens, dos problemas que tu tens, mesmo na área criminal, costuma-se dizer que serve de atenuante, não é? Exatamente. Eu espero que haja este sentido de compreensão. Mas de qualquer forma, independentemente dos resultados que puderem trazer, eu penso que as opiniões do ponto de vista de sociedade são divergentes, porque existem aqueles que pensam que a dívida não deveria ser paga. Mas o Estado está lá, ele assumiu aquilo. A Proíndico, o MAN, não sei quantos, a maioria é detido pelo Estado. Eu penso que a engenharia que foi feita para aquilo não ser propriamente público foi uma engenharia para facilitar o negócio, não propriamente para retirar o sentido de propriedade, de facto. Então, eu penso que o governo acaba de tomar uma posição que é de encorajar a prosseguir, porque não temos outra saída. Pois, julgo que terá sido por essa via que o FMI apareceu, portanto, a saudar esta posição do governo moçambicano, portanto, de iniciar discussões com certos credores e, portanto, e colocar uma luz lá no fundo do túnel e a fazer-nos perceber que pode-se pensar, portanto, numa retoma de aproximação de financiamento, eventualmente nos princípios do próximo ano. Sim, porque, Hermínio, é o que eu estava a dizer. A honestidade faz sempre muita diferença. Quando nós temos problemas, independentemente da dimensão do problema que nós temos, quando temos uma aflição, independentemente da dimensão da aflição que nós temos, o importante é, primeiro, sabermos que estamos em problemas. Porque tu só curas quando tu sabes que estás em problemas. Só resolves quando tu assumes que tu estás em problemas. E o que nós assistimos ao longo de algum tempo foi uma dança de se não... Quer dizer, não havia assunção do problema. Eu penso que
provavelmente por algumas razões que não são públicas, mas ao tomar-se esta posição, eu acredito que o próprio Fundo Monetário Internacional, e aqui há um aspecto também muito interessante do ponto de vista daquilo que é a gestão da dívida, há um aspecto muito importante, que muitas vezes caímos no ridículo de pensar que há uma intervenção externa, mas tu, para poder gerir, as instituições para poderem ajudar a gerir esta dívida, elas têm que a conhecer na sua real dimensão. E conhecer um problema na sua real dimensão significa vir a alguém independente, diagnosticar e dizer que a situação é esta. Nestes casos específicos de finanças, é feito por uma auditoria. Não existe outra engenharia que possa nos trazer a informação que credibilize. E, por aquilo que é público também, o Governo, através de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, na Assembleia da República, anunciou publicamente que a Procuradoria-Geral da República vai anunciar o concurso público para o efeito. Portanto, são estas as medidas de responsabilidade, de honestidade e de transparência que estavam faltando. Não estou a dizer que o Governo não era responsável, estou a dizer que a ação do Governo não ia de encontro com aquilo que eram as suas responsabilidades do momento. Tanto é assim que levou-nos este tempo todo, este arrastar de pernas, e chegamos a este ponto. Porque se tivessem assumido isso logo à partida, quando as coisas se tornaram públicas, eu penso que teríamos minimizado o impacto da saída dos parceiros, o bloqueio dos investimentos, a não participação do próprio Fundo Monetário Internacional nas nossas ações. Como se sabe, o Fundo Monetário Internacional, neste momento, atua como conselheiro financeiro do Governo, portanto, ele perdeu esse papel. Então, quando nós temos este assumir honesto, transparente, etc., o próprio nosso conselheiro diz, bom, ok, parece que eles querem, de facto, resolver o problema. Então, volta a pescar o olho para ajudar. Significa que estamos no bom caminho. Pois, pode haver também essa tal retoma, para além da questão da resolução, o início da resolução da questão das dívidas, uma retoma da credibilidade política que Moçambique tinha junto tanto ao Fundo Monetário Internacional e também aos principais credores mundiais. Sim, sem dúvidas. A nossa credibilidade, e depois, quer dizer, é preciso que se diga isto. Não podemos andar em meios termos, não é? Nós começamos, temos que avançar. O Primeiro-Ministro anunciou esta possibilidade da abertura de concurso público. A Procuradoria-Geral da República tem que avançar. Então, não podemos anunciar medidas e depois ficarmos à espera dos efeitos das palavras. É preciso que haja ação para avaliar a ação, não as palavras. Porque neste momento o ambiente desanuviou do ponto de vista daquilo que são as atitudes e posições de diferentes stakeholders, não é? Mas é importante que se avance para uma atitude de ação. Pois. Fora, portanto, todos estes elementos, é sabido também, e foi anunciado esta semana, que o PIB moçambicano poderá chegar aos 130%. O que é que isso quer dizer em termos concretos? Os moçambicanos terão que apertar mais os cintos, apesar, portanto, desta engenharia toda e este exercício que o Governo está a fazer para... repare que esta engenharia que o Governo está a fazer, como vinha dizendo desde o princípio, peca por ser tardio. Portanto, o efeito deste trabalho que está sendo feito com os doadores, com os parceiros e com o Fundo Monetário Internacional, os efeitos não vão ser neste ano. O que significa que este ano vai ser um ano de continuidade, de sofrimento do ponto de vista daquilo que é
os investimentos internos, do ponto de vista daquilo que é o poder de compra das pessoas, que está a deteriorar-se, do ponto de vista daquilo que é a disponibilidade mesmo de alguns bens de consumo que dependem maioritariamente da importação, e sabemos que nós não temos, os bancos comerciais estão com alguma dificuldade de disponibilizar recursos financeiros para essas importações. Enfim, este ano não vamos ter esta retoma e, por conseguinte, de facto, não há como minorar o sofrimento. Antes, pelo contrário, temos que contar com dias mais difíceis. Yeah. Pois bem, o Governo também tem a crença, portanto, a maior crença é com os dividendos que poderão sair ou advir do gás e também, portanto, do petróleo. Portanto, a exploração e a venda, portanto, do gás e do petróleo. E olhando para aquilo que são também os indicadores, a exploração começa a ser acentuada em 2018, as vendas começam a tomar, portanto, alguma proporção em 2021. O que é que isto quererá dizer? Portanto, os valores, o dinheiro que poderá advir, portanto, dessa venda, será o dinheiro que vai ser canalizado para pagar esta dívida, ou então há outros caminhos, diga-se, que podem eventualmente ser usados para o efeito? Eu penso que o nosso estado atual, do ponto de vista de dívida, resulta exatamente do otimismo em relação aos recursos minerais e hidrocarbonetos. Eu penso que se nós tivéssemos caminhado numa situação em que não havia perspectivas de exploração de recursos minerais e hidrocarbonetos, nós não teríamos ido a este nível de endividamento. O que eu quero dizer com isto é que eu penso que o Governo, não sou nenhum especialista e nem sequer sou conselheiro do Governo, mas o Governo deve deixar de fazer a planificação com base em recursos que ainda não são tangíveis. Porque nós estamos nesta situação exatamente porque tínhamos perspectivas. Nós tínhamos a ideia de que num período X teremos esta situação. Então, eu penso que, do ponto de vista do problema que nós temos, pode-se fazer essa planificação tendo em conta que é preciso dar alguma garantia aos credores, não é? Mas, do ponto de vista da nossa vida como sociedade, eu penso que é preciso esperarmos e vermos para crer. Okay. Porque as coisas não podemos servir algo que ainda está por ser cozinhado, não. É preciso. Pois bem, eu colocava-lhe essa pergunta porque o prazo desejado por Moçambique passa, portanto, pelo início das reuniões com credores já este mês, e já estão a acontecer, portanto, em Londres, para depois, em novembro, discutir o formato da reestruturação das dívidas, para chegar a um acordo em dezembro e começar os pagamentos em janeiro, a tempo de, no princípio do próximo ano, portanto, recomeçar as negociações com o FMI sobre o pacote de ajuda financeira. Portanto, há muita coisa que pode acontecer ao longo deste percurso. Mas sabes que nós, como moçambicanos, naturalmente temos que exigir responsabilidades e estamos fazendo aos governantes e aos nossos dirigentes. Mas as instituições financeiras internacionais também têm responsabilidades neste endividamento do nosso país. Porque eu não acredito que, mesmo num sistema bancário doméstico, para tu teres acesso a 10 mil meticais, não é de qualquer maneira. Então, eu penso que estas instituições internacionais têm alguma responsabilidade, embora nós não possamos exigir. Exato. Não é? Mas têm alguma responsabilidade na contração desta dívida e eles também devem saber, melhor até do que nós, as causas que levam ao atraso de algumas ações de que dependia o pagamento da dívida. Então,
timing que é reportado, na minha opinião, não é reportado por acaso. Então, eles também devem estar mais ou menos a fazer uma conjugação das coisas que vão acontecer no terreno e aquilo que são as hipóteses de resolução do problema. Portanto, nós o que podemos fazer é especulação, mas na certeza de que depois deste assumir, depois de se passar pela auditoria, tudo o resto vai funcionar com muita normalidade. Aquilo que eram as perspectivas, e ainda que não se consumam, o nível de tolerância pode ser diferente. Se acontecerem as auditorias, acontecer esta transparência toda que é exigida, se por acaso acontecer algum constrangimento no processo de materialização, os níveis de tolerância são diferentes. É diferente de tu andares sozinho e cometeres erros e depois quereres que os outros assumam, não é? Então, eu penso que este calendário é execuível porque é concebido de forma multilateral. Okay. Não é só o Moçambique que diz eu faço ali, faço como, não sei quantos. É concebido de forma multilateral e a aproximação do Fundo Monetário Internacional do ponto de vista daquilo que é a execuibilidade deste processo também vem credibilizar mais o processo. Eu penso que o calendário é apertado, as possibilidades, a nosso ver, são difíceis, mas para aqueles que estão dentro do sistema e do esquema, se quisermos, eles sabem que isso é realizável. Porque senão não teriam tirado o dinheiro. Pois. Dr. Buque, esta semana foi também revista em baixa, portanto, a previsão de crescimento económico de Moçambique para 3,7%. Mostra claramente a insustentabilidade da nossa economia e tudo aquilo que muito se vem apregoando, a produção e a produtividade ainda continuam ou estão muito aquém do desejável. Na minha opinião, o contrário seria um milagre. A manutenção ou a revisão em alta seria um milagre. Por quê? Porque nós sabemos que todos os financiamentos estão bloqueados. Nós estamos a trabalhar mais ou menos a meio gás. Nós sabemos que a nossa economia, do ponto de vista prático, é movida pelas atividades do Estado. E o Estado está a fazer todos os cortes, está a manter aquilo que é essencial. Logo, muita coisa está parada. Não havia como a economia crescer, antes pelo contrário, teria que descer, tem que descer, o crescimento tem que baixar e mais do que isso, devemos nos dar por felizes porque ainda não vamos ao nível do chão, porque de facto esta situação não é uma situação que nos possa deixar muito otimistas, mas os números pelo menos dizem que vamos nos manter como pessoas, como sociedade, vamos continuar a andar. Não vamos ao nível de crescimento abaixo de zero, não é? Porque podíamos estagnar mesmo, não é? Podíamos estagnar, mas penso que não é este o caso. Eu penso que era expectável que a situação fosse esta, revista por baixo, tendo em conta todo um conjunto de situações que estão a acontecer. Os parceiros deixaram de fazer os seus desembolsos, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial bloquearam as contas, aqueles investimentos diretos estrangeiros não está a acontecer, portanto, há quem diga que está a acontecer por causa do tal gás e não sei o quê, mas nós sabemos que aquilo que move
a economia não é o gás, quer dizer, o gás é uma coisa bastante localizada. Há uma série de outros investimentos que acontecem, que são esses investimentos que fazem com que o país ande. Esses investimentos não acontecem quer por causa do bloqueio dos parceiros, quer por causa do bloqueio das instituições internacionais, e a piorar as coisas por causa da nossa própria situação político-militar. Portanto, se alguém tinha vontade de fazer qualquer tipo de investimento em Moçambique, ele tem que esperar para ver os sinais sobre a paz, como é que isto vai acontecer. Esses sinais, infelizmente, não estão sendo dados e faltam 2 meses para o fim do ano, portanto, não é expectável que haja qualquer tipo de investimento que mude o curso dos acontecimentos. Estamos num processo descendente do ponto de vista do crescimento da economia. Pois bem, Dr. Buque, eu gostava de convidar-lhe agora a olharmos para um outro tema, portanto, que é o vendaval, que assolou a cidade e província de Maputo na passada segunda-feira. Portanto, várias famílias perderam bens, mais do que isso, portanto, vários óbitos, mas gostava que nos centrássemos na capacidade de resposta, portanto, às intempéries que foram demonstradas pelas nossas autoridades e também pelas organizações que lidam, portanto, com as situações de calamidades, situação desta natureza. É por aí que eu gostava de começar, que pudesse ouvir de si uma avaliação, portanto, sobre essa capacidade de resposta que foi demonstrada, portanto, de segunda-feira ou de terça-feira, portanto, até esta parte. Eu penso que há 2 coisas que, antes de olharmos para a capacidade de resposta, há 2 coisas que é preciso reter. Nós, quando o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades fazia a previsão das necessidades, etc., um pouco antes de termos esta ruptura com doadores, já vinha anunciando um déficit bastante elevado. E nessa altura já se anunciava que era importante trabalhar com os parceiros para encontrar soluções. Antes de encontrar essas soluções, entramos para esta situação de derrapagem e bloqueio, portanto, numa situação de déficit absoluto daquilo que eram as contas do INGC, do ponto de vista prático, em relação àquilo que são as perspectivas que para eles começavam, que era o setembro, outubro, até março, abril do próximo ano. Olhando para as coisas nesta perspectiva, eu penso que há, do ponto de vista de instituições, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de reação, há uma reação muito positiva, não é? Muito positiva, mas é uma reação que não cura e não resolve o problema. Portanto, há uma reação moralizadora do ponto de vista de aproximação das pessoas, do ponto de vista do conforto que as pessoas dão às pessoas, porque estão lá, aproximam-se, falam com as pessoas, dão o sentido de esperança que a vida vai continuar, etc, etc. Mas a pobreza criada por esta situação mantém-se lá junto dessas pessoas. Isto o resultado da incapacidade de fazer frente a estes fenómenos. Há uma coisa muito interessante que aconteceu neste vendaval, que é, em alguns momentos, estas coisas acontecem em lugares bastante localizados, críticos, que demonstram negligência do planeamento físico, não é? Do ponto de vista das autoridades, que demonstram falta de saneamento, que demonstram falta de sistema de escoamento das águas, etc, etc. Este caso não.
foi um temporal mesmo que atingiu quase zonas variadas da cidade e província de Maputo, que eu acho que enquadra-se naquilo que são as mudanças climáticas do ponto de vista global. Nessa perspectiva também é preciso chamarmos a atenção, aliás, já vinham chamando algumas pessoas a atenção, que é preciso que o sistema de aviso, não é, seja melhorado, porque também toda a gente foi apanhada em contrapé. Nós não temos, como país, uma situação, não digo de bombeiros, não sei que tipo de serviço é que chamaria, mas um serviço que, do ponto de vista de presença na rua, em momento de intempéries, esteja lá para acudir. Pois. Nós não temos. Os bombeiros aparecem num e outro caso, mas eu penso que é importante que se crie uma força que intervém naquele momento em que as pessoas precisam de alguma orientação, porque estamos todos confusos, pois. Não é? Até porque tu andas na rua, não encontras nenhum polícia, não encontras nada, só estás tu e a tempestade. A sua sorte, pois, cada um entrega a sua sorte. Não há ninguém que monitora, não há ninguém que diz o que é que tu deves fazer àquela hora, como deves fazer. Não há ninguém que diz, se tu vais para o lugar X, tens que usar esta alternativa, porque no sítio X... Então, nós não temos isto. O que significa que os nossos serviços de apoio, de salvamento, etc., estão muito deficientes, são tão primários que precisam mesmo de mudança de atitude. Portanto, é isto que se pode dizer e lamentar que as coisas estejam a este nível, porque, de facto, aqui não há negligência, Aqui não há falta de sensibilidade das pessoas. Vimos o Machatina ali andar de um lado ao outro, a ver as escolas partidas, mas não tem recursos para repor aquilo, não tem capacidade de oferecer alternativas aos alunos para, de forma imediata, numa tenda ou outra coisa, continuarem os estudos enquanto se arranja aquilo. Quer dizer, não há nada, não há capacidade para nada. Então, olha... Esta questão que levantou agora, portanto, das escolas, enquadra-se, portanto, nestas infraestruturas, em várias infraestruturas que ficaram destruídas, mas fundamentalmente, se quisermos, vamos olhar para as escolas, para as unidades sanitárias que ficaram destruídas, sem tanto descurar de tantas outras infraestruturas. De qualquer das formas, traz a debate a questão que é a qualidade portanto, das infraestruturas, das obras que... Isso é verdade. Isso traz a debate a qualidade das infraestruturas, um debate pertinente e necessário, mas não devemos descurar da ideia de que tudo o que era-nos oferecido há 5, 7 anos ou 10 anos atrás era bem-vindo. Portanto, numa altura em que se cria mais de 10 salas de aula, mais não sei quê, uma organização que oferecesse, sei lá, umas 2 divisões e cobrisse com umas chapas de zinco, não importava como cobria, não importava se a escola tem janelas ou tem aberturas para entrar o ar, etc. Não se olhava para essas coisas todas. Eu penso que este momento é o momento de refletir sobre que natureza de infraestruturas nós queremos, sobretudo estas infraestruturas que devem ser duráveis, como as escolas, como os hospitais, estradas, etc. Mas eu penso que o estado das infraestruturas de hoje
sobretudo aquelas infraestruturas que foram construídas há 10, 12, 15 anos atrás, são infraestruturas que, de um modo geral, eram donativos. Okay. Havia muito pouca intervenção do ponto de vista de exigências de qualidade, o padrão, etc. Mas é uma reflexão que se impõe hoje, tendo em conta toda uma conjuntura. E eu penso que, mesmo que não fosse por causa destas intempéries, há uma mudança de paradigma do ponto de vista daquilo que são a atitude do próprio Ministério, por exemplo, no caso do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, há uma forma de ver as infraestruturas escolares diferente. Nós vimos a forma como o atual Ministro e o seu elenco olham para as escolas, não olham para as escolas como alguém que tem que ter 4 paredes e alguma coisa lá dentro. Eu dizia, em tempos atrás, que nós nunca tivemos na área de educação um ministro que falasse tão mal da necessidade quer dizer, que falasse tanto da necessidade de os alunos terem carteiras nas escolas. Nunca tínhamos tido, mas este ministro fala desde que começou a trabalhar no Ministério. E ele abstrai-se da ideia de que nós não temos condições. Ele diz que as crianças não podem sentar no chão. Então, é uma outra forma de pensar, é uma outra forma de obrigar a quem tem responsabilidades de resolver aquele problema, de resolver. Ele não tem a compreensão de que é um problema conjuntural. E isso é bom. De modo que eu penso que isto também vai facilitar-nos a correção dos problemas que já vínhamos tendo. Pois, uma outra questão, se calhar já em cheio de fecho, tem que ver com a necessidade, se calhar, de um maior investimento em meios modernos, nos serviços nacionais de meteorologia para a prevenção, portanto, deste tipo de situações. É verdade que são situações naturais, mas de qualquer das formas, com meios modernos já se pode evitar, se calhar, males maiores. É verdade, é verdade. Eu andei em algum momento na ilusão de que os nossos serviços meteorológicos estavam bem equipados. Mas depois desta intempérie e depois das explicações que vieram a público, fiquei mais confuso também. Porque não somos nós que o controlamos, ora porque não... Quer dizer, fica um pouco confuso. É importante que, de facto, haja a autonomia, porque o que me pareceu é que não havia total autonomia do ponto de vista de detecção do problema, de visualização do problema, etc., para emitir um aviso prévio para que as pessoas se preparem. Eu penso que a conjuntura atual, quer do ponto de vista internacional, é uma conjuntura em que estas situações vão ser repetitivas por causa do sistema das mudanças climáticas. Então, eu penso que é uma área onde se deve concentrar muita atenção do ponto de vista das instituições de direito, sobretudo a área que superintende a meteorologia. É preciso olhar para aquilo com muito carinho. E não só. Por exemplo, se nós tivéssemos essa capacidade de aviso prévio, no mínimo com 72 horas ou 42 horas, há coisas que poderiam ter sido evitadas. Tu não imaginas o nível de perdas que muitos agricultores tiveram, por exemplo, não é? Em alguns casos, com produtos que poderiam ter sido colhidos com uma antecedência de 24 horas ou 48 horas, mas tudo ficou praticamente destruído, porque este aviso prévio não funciona. Portanto, acho que é importante
que as instituições de direito olhem para isto de outra forma, para que, de facto, o nível de perdas não seja equivalente a este. Porque muitas vezes a gente cinge-se às casas, às infraestruturas. Vamos ter uma situação de crise de alimentos muito séria, sobretudo na província de Maputo. Porque quer os tomateiros, o milho e outras culturas, os feijões, ficaram destruídos por causa do granizo. Então, numa situação em que tu sabes que isto vai acontecer, tu prevines, há coisas que podes tirar, colhe, faz uma campanha, guarda um pouco, consegues ter mais algum dinheiro para repor as culturas ou arrancar de novo. E consegue também ter alimentos para as pessoas, mas a situação de hoje é que nem alimentos para daqui a mais uma semana não vamos ter. Doutor Adelino Buque, quero agradecer a sua presença aqui na Noite Informativa e estas análises e comentários relativamente tanto aos dois temas escolhidos para esta noite. Nós vamos sair para um breve intervalo, voltamos já a seguir e vamos pautar a informação do país e também do mundo. Até já.